Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo e hoje nós faremos a correção das atividades da nossa última apostila que tinha como tema a reforma e a contra-reforma. Vocês receberam essas apostilas da escola ou quem não está indo à escola, imprimiu ou copiou no caderno ou visualizou pelo celular, pelo computador a apostila. Então a nossa apostila ela tinha duas páginas. Na segunda página as atividades com questões sobre o texto que eu apresento para vocês na primeira página. Então vamos à correção das atividades. Número 1. Sobre a reforma protestante, responda. Aí tem uma série de itens aqui que vocês deveriam preencher com informações sobre a reforma protestante. Então, a primeira coisa, a primeira informação que é pedida aqui é o que foi a reforma protestante. Então, vamos responder. A reforma protestante ou simplesmente reforma, ela foi o quê? Foi um movimento de criação de novas igrejas cristãs a partir de críticas à Igreja Católica. Então, só para a gente lembrar que durante séculos a Igreja Católica foi a única igreja cristã no continente europeu, aliás, no mundo, em termos de igreja cristã naquele momento. E aí, na Idade Média, a gente tem uma primeira divisão dessa igreja, a Igreja Católica Romana, é essa igreja que a gente está falando aqui, que tem a sede no Vaticano, tem como líder o Papa, e a Igreja Católica Ortodoxa, que não se diferencia muito em termos de características da igreja, exceto, principalmente, a grande diferença, na verdade, é que as igrejas ortodoxas elas não têm Papa como chefe, como a liderança da igreja. E no século XVI, então, a gente vai ter um movimento de várias igrejas cristãs que vão surgindo e elas surgem a partir de críticas, a partir de tentativas de reformar a Igreja Católica. Então, como eu já respondi aqui para vocês, quando aconteceu a reforma? Toda vez em história a gente precisa dizer o quando. História no estudo passado, então a gente tem que dizer quando aconteceu. Então, quando aconteceu? Aconteceu no século XVI, colocando o século em organismos romanos, século XVI é aquele século que começa no ano 1501 e termina no ano 1600. Onde aconteceu a reforma? Então, a reforma ela aconteceu na Europa, no continente europeu. Porque nos outros lugares do mundo a gente ainda nem tinha o cristianismo. O cristianismo estava chegando ainda a outros lugares do mundo, justamente levado pelos europeus. Bem, então já vimos quando aconteceu, onde aconteceu, o que foi, e as causas. O que são causas? Causas, não confundam com causas, tá? As causas, o que são as causas? As causas são os motivos, o que fez acontecer a reforma protestante. Então, a gente tem um primeiro motivo importante, que é a mudança de pensamento. As pessoas na Europa começaram a pensar diferente, devido ao Renascimento. Então, o Renascimento, que a gente já estudou, ele trouxe uma mudança de pensamento, como, por exemplo, na valorização do ser humano, no uso da razão para explicar as coisas, embora a gente esteja falando aqui de coisas da fé. Mas a razão, muitas vezes, pode fazer você ser mais crítico. E aí a gente tem, então, críticas entre as causas, críticas
a Igreja Católica? O que a Igreja Católica estava fazendo de errado? Estava, por exemplo, né, fazendo a venda de indulgências, né? O que é isso? A venda do perdão dos pecados, né? Diziam as pessoas que se elas oferecessem determinada quantia, né, determinada riqueza à igreja, então a igreja absolveria as pessoas de seus pecados, né? Assim era a crença naquela época, né? Além disso, a gente também tem corrupção, né, na igreja, a gente tem imoralidade, né? Padres, pessoas da igreja vivendo de forma bastante imoral, né? Enfim, né? Nós temos então uma série de motivos, né, que levaram a críticas à igreja e que, né, foram causas da reforma. A gente tem também, né, a condenação, a proibição, né, da igreja, né, católica em relação ao lucro e aos juros, né? Os comerciantes estavam muito, né, os banqueiros estavam muito chateados, né, com o que a igreja dizia em relação ao lucro, né, e aos juros, que seria algo que os faria enriquecer, mas que a igreja proibia, né, afirmando que era pecado, né. A gente tem também, né, os reis, né, reis nobres, né, que pretendiam aumentar o seu poder. E durante muito tempo eles tiveram que se submeter à igreja, né? Muitas vezes até competir com o poder da igreja, né? Então, por conta disso, né, muitos reis e nobres estavam irritados, estavam questionando a igreja, né, porque queriam, né, ter mais poder político, uma vez que esse poder estava sendo dividido, ou mesmo, né, eles estavam sendo submetidos ao poder político da própria igreja, né? E consequências? Quais são as consequências? Veja se as causas são os motivos que levaram à reforma, né? Ou são os motivos que levam a qualquer outra coisa. Consequências são o quê? São os resultados, né? E a gente pode dizer que quando a gente fala de consequências, na maioria das vezes nós temos consequências positivas e consequências negativas. É claro que consequências positivas ou negativas depende de quem vê, né? Então, hoje nós diríamos, né, que entre as consequências positivas estava o quê? O surgimento de novas igrejas cristãs. Se hoje temos várias igrejas cristãs, as pessoas, né, têm a liberdade a partir de sua fé, até mesmo criar outras igrejas, isso se deve a esse movimento que começou lá no século XVI com a Reforma, né? As próprias igrejas evangélicas, né, de hoje, elas são, né, fruto, né, desse movimento que começou lá no século XVI. Mas a gente tem também, né, as consequências negativas, né, como, por exemplo, guerras religiosas que aconteceram, né, lá no século XVI, né, de religiões, né, países de uma determinada religião brigando com outros por conta da religião. Tivemos muita intolerância, as pessoas não aceitando, né, as novas religiões. Tivemos, por conta disso, perseguição a minorias religiosas, né, aqueles que não seguiam uma determinada religião que fosse da maioria, né, eram perseguidos, as minorias religiosas. Muito bem. Bem, vamos agora então para número 2, complete o quadro. Aí nós temos então um quadro, né, com as igrejas, as primeiras igrejas que surgiram com a reforma, né, as mais importantes desse início da reforma. A luterana, a calvinista e a anglicana. Então temos aqui nas linhas algumas informações que vocês precisam preencher, né? Fundador. Vamos ao fundador de cada uma delas. Fundador da Igreja Luterana, o nome já está dizendo, né? Luterana vem do nome de Martinho Lutero, né?
Na calvinista, o nome também já está dizendo, é o João Calvino. E na anglicana, o nome não tem nada a ver, né, com o criador, né, o fundador da igreja, mas foi o rei, né, o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra. Né, o anglicano aqui vem, o nome anglicano é aquilo que vem da Inglaterra, né, dos povos ângulos. Como surgiu? Né, do Martinho Lutero, né, a igreja luterana surgiu com críticas, né, à igreja católica. Principalmente a venda de indulgências, né, do perdão dos pecados. A igreja calvinista, né, ela também, claro, né, todas elas têm um quê de crítica, né, à igreja católica. Né, ela também surge aqui, né, mas ela também surge então a partir dessas críticas, né, à igreja católica. E acompanha, né, já acompanha então o movimento de criação de novas igrejas iniciado pela igreja luterana, né, iniciado por Martinho Lutero. A igreja anglicana, né, como é que ela surge? Ela surge, né, da tentativa, ou melhor, né, ela surge da briga, né, do rei Henrique com a igreja. Por quê? Né? O rei queria fazer algo proibido pela igreja. Né? Queria se divorciar. Né? Mas também, né, queria o que também? Queria mais poder, né, e as riquezas da igreja. As riquezas que a igreja tinha na Inglaterra, né? A igreja católica na Inglaterra. Muito bem. Características, né? Como é que é cada uma, né? Vou falar um pouquinho de cada uma, né? Na igreja luterana, por exemplo, né? Na igreja luterana, né, não há culto aos santos, né? Não há intermediação dos padres, né? Ou seja, não se acredita, né, não se crença de que é necessário um padre, né, para que o fiel possa se comunicar com Deus. Pelas orações isso é possível. Né? Se acredita também que a salvação vem da fé. Tudo isso está presente na igreja calvinista também, né? Mas a principal característica da igreja calvinista, né, é a crença na predestinação. O que é a crença na predestinação? Né? Que é a ideia de que Deus, né, já teria definido, desde o começo dos tempos, a salvação da alma, né, das pessoas. E a prosperidade, né, material seria, segundo essa crença, né, seria um indício, né, ela estaria indicando, mostrando, né, que a pessoa teria sido escolhida por Deus para a salvação. Né. A igreja anglicana, né, o que a gente pode falar sobre ela? Como a igreja, né, anglicana, ela não foi criada, né, a partir de questões, né, mais religiosas, sim, questões mais políticas, mais econômicas, né, mais, né, pessoais, ela até nem tem tantas diferenças, né, em relação pelo menos não tinha, né, em relação à igreja católica. Mas tem algumas coisas aqui interessantes, por exemplo, o chefe, né,
desta igreja é o rei da Inglaterra, ou rainha, né, hoje em dia. Isso é uma característica bem interessante dela, né? Que na verdade ela está muito acaba, né, por ter uma origem política, acaba que, né, o seu chefe é justamente o rei, né, ou a rainha da Inglaterra. É também, né, é a religião oficial da Inglaterra, né? Muito bem, prosseguindo para a próxima questão, né? Faltam aqui duas questõezinhas sobre a Contra-Reforma, né? O que foi a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma, né, ela foi uma reação, né, da Igreja Católica à Reforma, né? Então o nome já está dizendo contra a reforma, né? Ela é contra a reforma. Quando a Igreja Católica viu o surgimento das novas igrejas, quando ela se viu perdendo fiéis, então ela reagiu. Essa reação a gente chama, né, de contra-reforma. E aí cite medidas da contra-reforma, né? Que medidas a Igreja Católica tomou, né, para tentar deter os efeitos da reforma, né? A gente vai ter então, né, a criação do Index, né, que é uma lista de livros proibidos, né, de ideias que os católicos não poderiam conhecer, né, para que não questionassem a igreja, né, a retomada do tribunal do Santo Ofício, né, ou Inquisição, que julgava pessoas que questionavam a igreja, né, então eram formas de impedir que surgissem novos questionamentos, novas pessoas protestando contra a igreja, né? E para aumentar o número de fiéis também, né? Então, né, o uso, né, dos jesuítas, né, dos padres jesuítas, ou melhor, a missão, né? A missão que foi dada, aos jesuítas, né, para expandir a fé católica, né? Levar essa fé para outros lugares, principalmente as terras que estavam sendo descobertas, né, no continente americano, né? Outras regiões com as quais os europeus estavam tendo, né, novo contato, ou retomando contatos na África, na Ásia. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.